17 e 18. Amém? Tiago, nós vamos ler agora o capítulo de número 5, versículo 17, que diz assim: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Amém? Amém, Jesus. Aleluia. Essa semana, irmãos, eu mandei algumas mensagens pedindo oração pelo nosso presidente, porque nós soubemos pela mídia que ele estava com Covid, né? Ele acabou pegando esse vírus. E, para minha surpresa, uma pessoa que se diz cristã, ela disse assim: para que orar, se Deus já sabe de tudo? Não precisa orar, se a gente já sabe que Deus já sabe. Não faz sentido a gente orar. E aí, ele me falou isso, mas ele ele só citou essa referência falando que Deus, né, essa é um atributo de Deus chamado onisciência, né, que Deus já conhece tudo. Antes, o salmista até vai dizer que antes que a palavra não chegue à boca, Deus já conhece. Mas isso significa que a gente não tem que orar? Isso significa que a gente não deve clamar? Isso significa que eu e vocês não devemos buscar mais a Deus? Já que é assim, por que orar? Para que orar? Eu quero te dar algumas razões nessa noite. Eu quero que você entenda que você deve acreditar que a sua oração chegará a Deus. Que Deus deseja ouvir, sim, a sua oração. E diante disso, nós acabamos de ler um texto que Tiago vai dizer, meus amados irmãos, de um homem chamado Elias, o profeta Elias, né? Aquele homem que, pela vida de oração que ele tinha, ele experimentou coisas maravilhosas, coisas tremendas, coisas sobrenaturais na sua vida e no seu ministério. Agora, quando a gente olha para Elias, a gente se sente bem pequenininho diante do tamanho da grandeza que aquele homem teve, mas na verdade essa grandeza toda, meus irmãos, era o poder de Deus na vida dele. Elias era um homem comum como eu e você. Elias era um homem falho como eu e você. Elias, não sei se você sabe, mas ele foi um profeta que ele entrou em depressão quando Jezabel ameaçou ele de morte, né? Então Elias se escondeu na caverna. Elias também teve as suas dificuldades. Elias também teve as suas fraquezas. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia vai nos dizer que ele era um humano como eu e você. A Bíblia vai dizer isso. Então, eu quero, em primeiro lugar, dizer para vocês: acredite na vida de oração, porque ela te leva a um nível mais profundo de intimidade com Deus. Sabe, quando nós lemos no texto de outros homens e mulheres de Deus que experimentaram milagres sobrenaturais, eles só experimentaram porque eles acreditaram na vida de oração, e eles se tornaram pessoas que experimentaram, eles mergulharam um nível muito mais profundo, e eles tiveram uma vida de intimidade muito mais profunda com Deus. O interessante é que, se você olhar na Bíblia, por exemplo, você olhar para a vida de oração de Abraão, Abraão foi chamado de amigo de Deus. É muito interessante. A Bíblia vai nos dizer que não foi Abraão que chamou Deus de amigo, foi Deus que chamou Abraão de amigo. Sabe por quê, irmãos? Porque Abraão acreditava na vida de oração, e essa vida levou ele a um nível mais profundo
de intimidade com Deus ao ponto de Deus chamá-lo de amigo. Então nós temos que investir a nossa vida nisso, nós temos que acreditar na vida de oração. Vocês e eu temos que voltar, irmãos, a ter uma vida de oração diária, mesmo que seja começando pouco, com 5, 10 minutos, depois você vai gostando, porque é isso que vai acontecendo, a gente vai se relacionando com Deus, a gente vai amando a presença dEle, a gente vai de uma maneira muito maravilhosa, sendo envolvido pela glória de Deus, irmãos, e nós vamos vendo então como nós vamos ficando íntimo de Deus, porque Deus vai começando a revelar-se a nós, não é? A palavra diz que Deus, ele se revela, né? O segredo do Senhor é para aqueles que estão próximos, para aqueles que são íntimos, para aqueles que querem buscar um relacionamento mais profundo. Segundo lugar, acredite na vida de oração, porque todos teremos experiências de vitórias depois que orarmos por nossas lutas. Vocês e eu devemos acreditar na vida de oração, porque ela nos dará e nos trará experiências vitoriosas, irmãos. No meio das adversidades, no meio das lutas, nós vamos ter vitórias na nossa vida de oração. É muito interessante isso. Nenhum crente, irmãos, que não acredite nisso, jamais vai ter experiências de vitórias com Deus. Nós temos que orar continuamente. Nós temos que crer que Deus operará nas nossas lutas. E eu e vocês teremos bagagens, experiências para contar. Veja na Bíblia quantas experiências o povo de Deus passou, irmãos. Quando eles estiveram ali aflitos no Egito, o povo de Israel ficou 430 anos. Mas quando eles resolveram clamar, quando eles resolveram orar, quando eles resolveram buscar a face de Deus, algo começou a acontecer, irmãos. Deus começou a mover os céus e a terra. E aquele povo começou a ter experiências. Deus levanta Moisés para ser o libertador, e eles continuaram clamando Deus. Então eles começam a ter experiência de ver as 10 pragas, de Deus agir, e nenhuma daquelas pragas chegar a afetar o povo de Deus. Por quê, irmãos? Porque aquele povo de Deus começou agora a ter um relacionamento próximo com Deus, e eles começaram a ter experiências com Deus. Quantas vezes você orou e você não viu Deus agindo, aí você fala assim: eu não vou orar mais, só porque você não viu, só porque você não viu naquele momento nada acontecer. Irmãos, a vida de oração já diz logo, né? É uma caminhada, nada vai acontecer da noite para o dia. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem um propósito na nossa vida, e nós não entendemos, somos ainda muito limitados para entender. E Deus é paciente, é longânimo, Deus está trabalhando, Deus está fazendo, você não está vendo, mas Deus está agindo. Aleluia. E na verdade você não precisa ver, o que você precisa é crer que Ele fará. Amém, Jesus. Então continue orando pelo seu filho, continue orando pela sua filha, continue orando pelo seu casamento, continue orando pela sua família, continue orando pela restauração da nossa cidade, ou pela restauração das pessoas que não conhecem a Deus, dos políticos. Continue orando pelas pessoas, irmãos, que estão desamparadas, desesperançadas. Não deixe de orar sempre. Todos temos que aprender que através da oração Deus mudará realidades. Por isso que só tem vitória aquele que dobra os seus joelhos, aquele que se curva diante de Deus. Por isso Tiago vai dizer isso, que Elias era como nós, mas ele orou fervorosamente. Que palavra forte, irmãos. Fervorosamente. Está na hora de nós, crentes, orarmos fervorosamente, para que Deus possa ouvir a nossa oração. Essa era a diferença. A gente acha que Elias era um homem santo, perfeito, que não tinha pecados, que porque ele era profeta, por isso que Deus ouvia ele. Não, meus queridos, isso não é verdade. Elias era humano como nós,
Só que ele orou diferente. Ele orou fervorosamente. Nós também vemos um outro cidadão chamado o apóstolo Paulo, que lá em Atos, se você for comigo no capítulo de número 13, nós vamos também perceber que eles estavam ali, irmãos, orando, né? Você vai encontrar o povo de Deus, aquele povo, o povo verdadeiro de Deus, ele sempre vai estar orando, sempre vai estar vigilante, sempre vai estar ali, buscando e clamando. E a Bíblia vai dizer, em Atos 13:1, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio e Cirene, Manaém, que foi criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Perceba, meus irmãos, a igreja está orando, e quando a igreja ora, Deus levanta pessoas para fazer a obra. Deus levanta pessoas para fazer a obra dele, aqui e em outros lugares. Deus levantou Paulo para sair para outros lugares, e Barnabé. E quando a gente não vê a igreja orando, irmãos, a gente não vê as coisas acontecer. Você não vê as pessoas com desejo de fazer a obra. Sabe, irmãos, a oração ela traz avivamento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. O problema é que o povo não se humilha e muito menos ora. E não vê nada acontecer, e não verá nada acontecer, porque não oramos, porque não buscamos. Então, meus amados irmãos, onde você estaria, ou onde você chegaria se você tivesse orado? A igreja aqui começou a orar, e Paulo foi levantado junto com Barnabé para ir aos lugares mais distantes do mundo. Se hoje eu e vocês estamos aqui, é porque eles oraram. E nós? Onde nós vamos chegar? Onde nós poderíamos ter chegado? Se nós queremos, irmãos, avançar na evangelização desse bairro do Jardim dos Cardoso, se nós queremos chegar a algum lugar no reino de Deus, nós temos que ter uma vida de oração, nós temos que orar continuamente, fervorosamente. Que vitória você teria se você tivesse orado mais? Mas não oramos e não recebemos a direção de Deus. Quem não ora não recebe a direção de Deus. Vai vivendo pela sua vontade, vai vivendo pelo seu intelecto, vai vivendo pela sua maneira de olhar as coisas. E a gente tem essa mania. A gente não aceita. Mas a verdade é que nós, muitas vezes, queremos nossa direção. Queremos a nossa razão. Mas no reino de Deus, no mundo de Deus, o que a gente precisa é da direção de Deus. O que você precisa é da direção de Deus, porque a Bíblia diz que nós somos cegos. Sem a direção de Deus nós vamos cair no abismo. Sem a direção de Deus nós vamos cair no buraco e não vamos conseguir sair de lá. Quarto, por que eu e vocês devemos acreditar na vida de oração, meus irmãos? Porque a vida de oração, em quarto lugar, aqui, ela nos ajuda a triunfar. Veja, tenha uma profunda convicção do que você está pedindo a Deus. Nós temos que aprender a ter convicção. Tem muitos crentes que oram sem foco, não tem foco, ora por uma coisa, ora por outra coisa, não tem foco, começa orando por uma coisa, larga e depois começa a orar por outra coisa, não começa, é levado pelas ondas do mar. Seja um sujeito de fé, tenha convicção, seja específico, objetivo e coloque isso diante de Deus. Senhor, restaura o meu casamento. Senhor, cuida do meu pai. Senhor, converte a minha mãe. Senhor, opera em minha vida. Sabe por quê, irmãos? Lá em Mateus, no capítulo de número 11, no versículo de número 24, vai nos dizer uma grande verdade, meus irmãos, que está escrito assim:
no versículo de número 24. Mas eu, Mateus capítulo de número 11, versículo 24. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Aqui ele está falando, irmãos, daqueles que não têm orado, daqueles que não têm buscado. Tiago 1,6 vai dizer, meus irmãos, que nós devemos pedir e pedir com fé. Devemos pedir e pedir com a certeza, com a convicção de que o nosso Deus nos ouve. E Tiago 1, versículos 6 e 7 vai dizer isso. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. Não recebe porque não pede. E não pede. E não recebe porque pede mal. Duvida que Deus pode fazer. Não duvide. Ah, pastor, mas isso é impossível de acontecer. Nem Deus pode fazer. Então, irmão, você está fora da palavra, porque vai dizer, peça com fé, sem duvidar. Peça com fé. Seja objetivo. Seja convicto de que Deus te ouve. Nós podemos ver também lá no livro de Lucas, meus irmãos, no capítulo 18, versículo de número 1, vai nos ensinar uma outra grande verdade. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Quantos crentes desanimados, quantos crentes que não oram mais, porque não entendem, não conseguem vislumbrar que é com esforço, com dedicação. Ore com frequência e busque com determinação. Os crentes hoje não perseveram mais na sua vida de oração, não batalham mais, e existem batalhas que às vezes são longas. Existem batalhas que levam anos. Alguns homens de Deus levaram anos, meus irmãos, para conseguir alcançar uma promessa. Abraão orou pedindo a Deus por um filho, e depois de anos, de muitos anos, ele foi atendido. Sabe? Será assim, muitas vezes enfrentaremos batalhas longas, e se nós desistirmos de orar, nós vamos perder essa batalha, porque nós não perseveramos. Então, nós também podemos aprender ainda, meus irmãos, lá em 1 João, no capítulo de número 5, versículo 14, vai nos dar também uma outra grande lição sobre essa questão de nós perseverarmos, de nós orarmos. E a palavra do Senhor vai nos dizer aqui assim, irmãos, que esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Deus nos ouve. Deus nos ouve. Deus nos ouve. Agora nós temos que pedir a Ele aquilo que está de acordo com a sua vontade. Tem muito crente orando fora da vontade de Deus. Tem crente querendo ficar rico, tem crente querendo ficar famoso com uma desculpa. Senhor, eu quero ficar famoso para evangelizar. Eu quero ficar rico para ajudar os pobres. Mas na verdade você está orando, pedindo a Deus para se auto-beneficiar, para você tirar, vantagem disso. Mas você não precisa ser rico para evangelizar ninguém. Você pode sair agora nessa época de frio, juntar as roupas e ir lá nas Cracolândia da vida, levar roupa, levar comida, e visitar e orar pelas pessoas. Você não precisa ficar famoso para ajudar o próximo, para amar alguém, para estender a mão. Então, nós oramos, mas segundo a nossa vontade, segundo os nossos princípios, não segundo os princípios de Deus, não segundo a vontade de Deus. Então, amados, Deus não vai lhe dar aquilo que seja ruim para você, jamais. Não olhe para Deus, uma outra verdade aqui, não olhe para Deus amaldiçoar o outro, porque Deus também não vai atender isso. Deus é um Deus de bênção, não é um Deus de maldição. Tentações carnais não serão atendidas por Deus.
Deus não vai nos dar aquilo que achamos que é bom para nós, só porque achamos que é bom. Porque um pai jamais vai dar algo para o seu filho se ele vê que aquilo não é bom para o seu filho. Assim é o nosso Deus conosco. Amém, Jesus. Sétimo, acredite na vida de oração, porque você encontrará consolo quando tudo que você planejou, nem tudo aquilo deu certo, deu errado. Você esperava um sim de Deus e veio um não. E nós temos um texto muito interessante, posso dizer até um texto clássico da Bíblia, meus irmãos, que vai nos dizer que um homem que orou a Deus, mas ele não foi atendido da maneira como ele queria, ele recebeu um não, que foi Abacuque, capítulo de número 1, versículo 2 e 3. Olha o que vai dizer a palavra de Deus. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu me ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Irmãos, aqui Abacuque vai se queixar a Deus, é uma oração de queixa. Olha só, está vendo? Talvez se você possa estar perguntando, será que eu posso me queixar para Deus? Sim, se você for sincero, tem que ter sinceridade na oração. Quando a gente se queixa para Deus, né? Como a gente vê hoje, nos dias de hoje, a violência, quando a gente vê a injustiça reinando, isso revolta a gente, mas a gente tem que falar isso para Deus, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e Ele é o Supremo do Supremo. E Abacuque está revoltado, porque ele orou para Deus mudar a situação, e ele falou: até quando clamarei por socorro, Senhor? E se você for acompanhar esse livro de Abacuque, Deus não atendeu a oração de Abacuque. O povo foi levado para o cativeiro, o povo foi arrastado para a Babilônia. Muitas vezes, irmãos, a gente ora, clama, e a gente vê o não de Deus. Há momentos que o não de Deus vai chegar. Davi orou 7 dias para que o filho que ele teve com Batseba não morresse. Ele jejuou, mas não teve jeito. Deus disse: não, ele vai morrer. Paulo orou 3 vezes para Deus tirar o espinho da carne dele, mas Deus disse: não, a minha graça te basta, Paulo. Paulo foi um homem maravilhoso, serviu a Deus, foi um homem apaixonado por Deus e pela obra de Deus. Queria ser melhor ainda, mas Deus não atendeu a sua oração. Jesus passou pela cruz e ele orou antes de ser crucificado: Pai, afasta de mim, Senhor, esse cálice. Mas Deus disse não, porque aquele momento, se Jesus foge da cruz, se Jesus não fosse até a cruz, nós não estaríamos aqui. Sabe, amados irmãos, nós não entendemos os não de Deus. A gente acha que não é ruim, né? Filho, quando pede alguma coisa para o pai fala: não, filho, eu não vou te dar. O filho fica revoltado, triste, acha que o pai não ama, que o pai não quer. Mas na verdade, filhos, você não entende, mas esse não vai te livrar de alguma coisa lá na frente. Esse não, se não fosse esse não, você talvez não teria chegado onde você chegou, porque alguém disse não para você. Então, aprenda a gostar do não de Deus, porque esse não de Deus é melhor para você. Ele quer o melhor para você. Então, quando ele faz isso, ele está, na verdade, trabalhando para que algo melhor aconteça na sua vida. E ainda em Abacuque, no capítulo 3, no versículo 17 e 18, para a gente fechar aqui, irmãos, essa palavra de hoje: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras,
nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Quando nós aprendemos a lidar com o não de Deus, a gente começa a amadurecer. A gente torna a nossa fé madura quando, mesmo recebendo o não de Deus, a gente confia que Deus está no controle. Que não sou eu o centro, mas Deus é o centro de tudo. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. Existe um provérbio que diz assim: não há sol que sempre dure e tempestade que nunca passe. Se hoje é não, amanhã pode ser sim. Graças a Deus, porque Ele me disse não, porque se eu não tivesse recebido aquele não, hoje eu estaria destruído, você estaria destruído. Então, alegre-se, mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que queremos, no tempo que queremos. Vamos aprender como esses servos do Senhor, que oravam, que recebiam sim, que recebiam não, que esperavam em Deus um milagre acontecer, e tudo vai se resumir numa coisa só: aquele que ora vai experimentar coisas grandiosas, verá milagres, e mesmo não vendo milagres, não importa, você serve um Deus que jamais vai te desamparar. Ele só quer que você entenda que Ele deseja que você se relacione com Ele, independente daquilo que Ele pode fazer na sua vida, simplesmente pelo prazer que Ele tem de estar com você, porque ali nesse momento você vai entender tudo o que você passa e o que você vai passar. Que Deus te fortaleça, que você se torne como uma árvore plantada junto aos ribeiros. Que quando chegar os tempos de prova, você não deixa a tua fé morrer, você não deixa a tua fé secar. Pelo contrário, você vai permanecer firme servindo a Deus. Vamos orar mais um pouquinho para encerrar nesse instante. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este momento, pelo culto que prestamos ao Senhor. Saímos do nosso conforto, da nossa zona de conforto. Poderíamos estar em casa, poderíamos ter gravado isso em casa, mas nós temos entendido, Pai, que Satanás não vai nos afrontar, não vai, Senhor Deus, nos amedrontar, porque maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. Senhor, repreenda Satanás na tua ira, cala Satanás agora em nome de Jesus, Senhor, e que toda essa tempestade que tem se levantado contra a igreja do Senhor, ó Pai, caia por terra, e que a igreja saia mais forte, mais vitoriosa. Quanto mais batem na igreja, quanto mais perseguem os crentes, mais nós vamos crescer, mais nós vamos fortalecer, mais nós vamos aprender a orar, mais nós vamos aprender a perseverar, mais nós vamos ter vitórias, mais, Senhor Deus, esse povo será abençoado, porque nós somos o teu povo, o povo do Senhor. Ó Deus, muito obrigado. Dá uma noite de paz, dá uma noite de bênção, guarda os teus filhos, livra-os de todo mal. E ó Deus, obrigado por esse dia que o Senhor já nos deu. Entregamos em tuas mãos as nossas vidas. Leva o teu povo em paz, guarda cada um, Pai, no restante dessa semana. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.